Olá pessoal, aqui mais uma vez é o Marcelo dando sequência para nossas aulas, conhecendo o Trade Time Zone. Como eu disse na aula passada, hoje nós vamos estar falando sobre planilhas, sobre as tabelas. Essa aula, já vou avisar logo, ela vai ficar um pouco extensa, tá? Porque temos muitas coisas para abordar e infelizmente acredito que não vamos conseguir abordar em 5 minutos, tá? Bom, a pergunta é, como é definida as zonas de horário? Como é definida vermelha? Por que é vermelha? Verde, por que é verde? Verde clara, por que é verde clara? Azul, por que é azul? Certo? Então vamos lá. Bom, como eu já havia mostrado no vídeo anterior, aqui nós temos a visualização do mapa completo diariamente. Então hoje é dia 27/11/2017. Vamos clicar no mapa. Uma vez que clicamos no mapa, somos direcionados para o fórum, certo? No fórum eu tenho um mapa completo do dia atual e eu sempre coloco mais embaixo aqui o calendário econômico da Invest. Por que eu coloco o calendário econômico da Invest? Porque para a pessoa não se perder. Por exemplo, ela está olhando o mapa, certo? Às vezes o fuso horário é um pouco diferente, mas como eu ensinei na aula 3, basta você clicar aqui e olhar o horário como está no Trade Time Zone. Tem um relógio próprio do site. Tá na aula 3, você vai aprender como faz isso. E é isso, né? Uma das mudanças que eu tive nas minhas planilhas, que antigamente eu postava ela direto no site. Quando você clicava, abria somente esta página aqui. Por que eu decidi mudar ela para o fórum? Porque aqui no fórum você tem como fazer pergunta, você tem como comentar, tem como você curtir a publicação. E desta forma, nós podemos melhorar o nosso trabalho, nós podemos melhorar o nosso site de acordo com a necessidade do usuário. Tá, aqui nós temos 3 faixas de horário, 3 cores de horário diferentes em que se pode operar e uma que não se pode operar de forma alguma, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho da 0 hora até as 5:01, porque estamos no horário de verão, é considerado um horário verde claro. Por que, Marcelo, que é considerado um horário verde claro? Foi mais ou menos uma forma que eu encontrei para não descartar totalmente essa faixa de horário e nem dar uma ênfase nela como confiável. Por exemplo, nota-se que da 0 hora até as 5:01 o mercado ele se encontra lento. Então a maioria das estratégias, às vezes elas não funcionam. Os indicadores às vezes não funcionam. Por que isso acontece? Porque o mercado ele vem lento, ele toca em algum sinal de compra ou de venda e continua. Ele não para, certo? E às vezes ele passa um pouco e depois retorna, ou seja, ele fica um pouco atípico. Não é todos os dias, mas a grande maioria acontece assim, tá? Ah, Marcelo, mas como que você sabe isso? Bom, eu estou há 6 anos no mercado e fiz alguns treinamentos com algumas pessoas que realmente vivem de mercado, e uma das coisas que eu aprendi de mais valor, eu acredito nesses treinamentos que eu fiz, foi aprender a gerir os horários, tá? Zona azul ou azul clara. Por que a azul clara é considerada a melhor para 60 segundos? Então, esta zona ela se inicia quase que no fim da sessão asiática, ou no fim, se eu não me engano, tá? E ela vai até o início da zona da sessão americana. Então basicamente ela trabalha ali meio que na zona europeia, ou seja,
muito dos padrões e muito dos indicadores funcionam muito bem nesse horário. Ah, Marcelo, como que você sabe isso? 5 anos, mais ou menos, operando só nesse horário. Então eu sei bem o comportamento dos indicadores neste horário. Comportamento de indicador, até mesmo SR, até mesmo suporte e resistência, funciona muito bem nesse horário. Das 10 até as 16 horas. Como que eu sei que esse horário é um bom horário? A volatilidade no mercado nesse horário, ela se encontra instável, alta, mas porém instável, certo? Então o que acontece? Neste momento, o mercado encontra-se em movimento constante, facilitando assim a maioria das entradas e com um resultado mais rápido quando você entra. Por exemplo, você entrou aqui, se o mercado está na zona verde clara, o mercado está lento, ou seja, você fez uma entrada de Forex, você vai esperar uma eternidade até que conclua os seus pontos que você quer ali, né, naquele momento. Ou se você está operando opções binárias, deu ali uma entrada, você entrou, ele até que vai para o lado que você tinha previsto, mas às vezes demora demais para ele tomar aquela direção, ou seja, você já perdeu a sua operação, certo? Zonas vermelhas. Como é definida as zonas vermelhas? As zonas vermelhas nada são mais do que pontos de impactos relacionados à notícia, tá? Por exemplo, se você for analisar aqui, eu tenho uma faixa de horário das 12h40 até as 13h15, que é uma faixa de horário que vai ser impactado por uma notícia meio forte do mercado americano. Se você olhar aqui no nosso calendário econômico, ó, exatamente, vamos ter uma série de notícias, tá? Às 13, uma série de notícias às 13 horas, tá? Então, como que eu sei que o mercado vai dar uma bagunçada a partir das 12h40 e poderá se estender até as 13h15? Mais uma vez, o que vale ressaltar é porque a gente vê isso acontecer basicamente todas as notícias. Se você for analisar, se você começar a perceber isso, se você começar a operar usando as tabelas certinho, você pode olhar. Às vezes você está distraído, você dá uma entrada ali e tal, de repente você vê que o negócio está meio zoado, o negócio começou a bagunçar. Aí você pega e vai para o mapa olhar. E quando você olha, você percebe que está operando em zona vermelha, certo? Então assim, por que arriscar operar em zona vermelha, sendo que eu posso esperar ela parar? Por que levar um loss? Eu posso esperar passar essa zona vermelha. Tem bastante traders que operam utilizando a tabela e que já várias pessoas chegaram para mim e falaram: cara, nossa, como que funciona essa questão da zona de horário? É porque a pessoa esquece, às vezes negligencia a questão dos horários. Por exemplo, ela faz uma gestão de banca, uma gestão legal, que mantém ela no mercado, faz pega uma estratégia legal ou duas estratégias legais que dão dinheiro para ele, mas de repente aquela estratégia infalível falha. Por que ela falha? Porque não tem uma gestão de horários. Então eu acredito que os 3 pontos principais que o trader deve bater em cima com frequência é uma boa estratégia, uma boa gestão de capital e uma boa gestão de horário, entendeu? Porque não é todas as horas que você pode
pegar e chegar além, entendeu? Às vezes eu vejo muitas pessoas mesmo que falam pra mim: ah, Marcelo, mas eu vi ali, olha, eu operei em zona vermelha ali, não deu nada não, cara. Sim, agora pode não ter dado nada. Se você for analisar aqui as minhas legendas, eu sempre ressalto que a zona vermelha, ela pode ser afetada pelo calendário econômico, tirando quase 100% da precisão das estratégias ou indicadores, ou seja, podem, tá? Não é toda hora que ela pode ser, que a zona vermelha pode ser afetada, tá? Tem hora que você vai operar e vai dar tudo certo e não vai acontecer nada, mas a grande maioria das vezes ela é afetada pelas notícias de forte impacto, tá? Mais uma pergunta que me fizeram é: como que você sabe que dura a durabilidade a extensão da zona vermelha? Sim, é simplesmente calculado, tá? De acordo com a força da notícia, a gente calcula a extensão da zona vermelha, tá? Bom, essa aula, como eu disse, ela ia ficar um pouco extensa, acabou ficando extensa mesmo. Ultrapassou muito daquilo que é a minha ideia, que é no máximo 5 minutos cada aula, mas não teria como falar das tabelas, falar dos horários da zona sem que se estendesse um pouco, ok? Na próxima videoaula eu vou estar falando sobre a diferença entre 60 a 300 segundos, tá? E a outra de 5 minutos a 15 minutos, tá? Na próxima videoaula eu vou estar falando isso. Ficam todos com Deus e até mais. Bom, e antes que eu me esqueça também, inscreva-se aí no canal, tá? Ative as notificações, que assim, de acordo que vai dando sequência nas aulas, para conhecer o site, você vai acompanhando também. Se quiser dar um joinha, fica à vontade aí, ajuda bastante. Beleza? Até mais.